Oi, gente! Esse aqui é o ArcCast 001, meu nome é Adilson, estamos no 36º Take. Olá, o meu nome é Rafael e tenho cara de papel. Oi, gente, eu sou a Renata e eu tô aqui para trazer um pouco de bom senso para esse grupo. Esse é o ArcCast piloto e gravamos eu, Rafael e mais outros dois amigos nossos, que é o Bernardo e o Gustavo. A gente quis uma pauta muito genérica sobre qual o papel do arquiteto na história. Deu muito papo pra manga, deu muita merda também, vocês vão achar a gente mega inadequados, vai ser, espero que seja o pior, a gente espera melhorar nos próximos. E deixo com vocês esse áudio, mas antes a Renata tem um recado para dar para vocês. Bom, gente, é para lembrar todo mundo que a gente tem alguns canais de comunicação. O primeiro e mais importante deles é o nosso site, www.arquicast.com. Tem um e-mail também, que a gente espera que vocês mandem bastante comentário pra gente. A gente quer escutar vocês, críticas, sugestões. O contato@arquicast.com. E tem as outras mídias, a gente está nelas aí, sempre procurando Arquicast, Facebook/Arquicast, por aí vai. A gente vai estar nas redes sociais. Vocês podem encontrar aí os links, os ícones na nossa página. E o mais importante, comentem os episódios no link dos posts, né? Ali a gente consegue, de fato, validar todo esse trabalho que a gente está fazendo para vocês, né? E por vocês aí na grande rede. Certíssimo. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o podcast. Sei lá, qual que era o bordão? Arquitetura não é importante, importante é a viga. Meu Deus, que horrível. A piada Salve minha mãe. Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao primeiro ArcCast Brasil, o podcast que vai tentar colocar em pauta, literalmente, o mundo da arquitetura e do urbanismo. Bom, quero apresentar a vocês os membros integrantes desse podcast de hoje. A gente vai ter aqui o arquiteto, urbanista, Rafael Barbosa. Essa é a hora que você fala alguma coisa, Rafa. Ah, eu tenho que falar? Ah, mas é pra imitar os podcasts? Não, porra, então é tá. só pra falar oi, cara, pra se apresentar, caralho. Não, você pode editar. É que eu não pensei nisso não, cara. Deixa isso pra depois. Não, mas fala oi, ué, você me escuta e fala, caralho, tão difícil. Tá. Olá, amigos. Tá bom. Então, Bem, depois do Rafa tem o arquiteto, urbanista, baiano carioca, porque se eu falar fluminense eles vão achar que você é tricolor, Gustavo Novaes. E aí, fala aí, um beijo pra quem vai editar isso. Pois é, nem me fala, cara. Bom, eu que vos falo, sou arquiteto urbanista também, eu sou o Adilson Amaral. E aqui com a gente hoje tá o nosso convidado, é arquiteto urbanista também, e dá uma deslash no carnaval. E ele faz tão bem isso que ele até chegou a dar autógrafos, né? É o Bernardo Vieira. Deixa eu introduzir então, já que a gente não tem nesse primeiro programa, obviamente, um bloco de e-mail. Esse programa é aquele pra ser esquecido, né? Esse é o piloto. Aquele que vai dar vergonha alheia foda, Let it go. cara. Eu tô completamente sem lugar aqui sendo host, cara. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu ouvir isso. Mas tudo bem. Bom, eu tava conversando com o Rafael, a gente queria meio que, nesse primeiro podcast, falar por que a gente decidiu fazer fazer um podcast sobre arquitetura, né? E aí falar de uma questão geral e falar das coisas pessoais também, né? Da vontade de a gente conversar sobre isso. Deixa eu falar uma coisa antes, então. Pode ir falando, vamos desenvolvendo aí. Eu acho interessante a profissão de arquiteto, a carreira e tal. É uma profissão muito sedutora pro cinema, né? Sempre no cinema tem um cara que é arquiteto e tudo mais. Mas quando você vai ver uma série de TV, médico tem um monte de série de TV com médico, né? Não tem série de TV com arquiteto, tem? Eu não lembro de nenhuma. Né? Não tem podcast de arquitetura, mas tem de publicidade, tem de internet, tem um monte de coisa, rádio. Realmente, eu acho que as pessoas não falam muito de arquitetura porque as pessoas não sabem o que arquiteto faz de verdade. No cinema é sempre meio estereotipado, né? O cara que não trabalha. É uma questão... no primeiro capítulo do livro do Bruno Zev, o Saber Ver Arquitetura, ele fala justamente sobre isso. Qualquer pessoa culta que saiba sobre artes, ela sabe sobre música, cinema, pintura, escultura, domina esses temas, mas não sabe nada sobre arquitetura.
Se você perguntar ao arquiteto, ela não conhece. É verdade, é verdade. Eu acho que na verdade, não se tem a dimensão artística da arquitetura. Talvez. Então, a arquitetura ela não goza do mesmo privilégio que a pintura, a escultura, a música. Então, pode ser isso. E também tem como você falou da dimensão artística, como não se tem a dimensão artística, também a coisa vai para um lado só técnico, né? O cadista, né? Que é o oposto da arquitetura. É o cara que não pensa muito, o cadista tá lá só fazendo AutoCAD e tudo mais, e fica só no profissional, que também é uma coisa chata, que não tem drama nenhum, né? A discussão tem muito a ver, assim, esse questionamento com relação ao Brasil, porque fora é um pouco diferente também, né? Não sei, acredito é verdade, nisso. A gente tá falando muito do Brasil. A gente tá falando aqui da nossa realidade, que a gente teve um impacto muito grande aí depois do período de desenvolvimento, construção de Brasília, Niemeyer, Lúcio Costa, veio um vazio, né, de arquitetos, né? E acho que muitos os engenheiros tocaram a produção das cidades, a produção de arquitetura, e isso meio que jogou a gente lá para escanteio, né? Lá para lanterna. Né? Eu acho que E o fato de Niemeyer ter morrido com mais de 100 anos. O Maurício de Souza da arquitetura, né? Exatamente, o Maurício de Souza da arquitetura. O cara não deixa espaço pra mais ninguém fazer. Exatamente. E é um monte de gente que faz, né? Só que não vai o nome. Vai só o nome dele, né? Eu acho que durante o período militar teve esse esvaziamento das escolas de arquitetura. Por tradição, os arquitetos eram pessoas mais de esquerda, como o próprio Niemeyer, Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha. Então, com a ditadura militar, houve, acho que um esvaziamento dessas grandes figuras, foram perseguidos, foram proibidos de dar aula. Então, eu acho que também a arquitetura entrou numa coisa de produzir casas em massa para o BNH. Então, parou-se de se discutir um pouco o projeto e criou-se um plano muito produtivista de promoção de habitação, fórmula, que não levava em consideração talvez a qualidade dos projetos. Eu botaria outra questão singulares. aí, Bernardo, também, sabia? Que é o seguinte: parece que a arquitetura é uma profissão muito elitizada e, assim, cabe a poucos conhecerem, né? Pelo menos pouco do público geral conhecer o que faz um arquiteto, quais são as demandas do arquiteto. Eu acho que muita gente não tem esse contato por achar que arquiteto é uma profissão para elite. E que, na verdade, não é e nunca foi. A gente viveu também uma época assim, em que o arquiteto hoje no Brasil, ele não produz, digamos assim, a cidade. A gente está muito, muito preso a quem tem o dinheiro, ou seja, os grandes empreendedores, né, que demandam esses grandes projetos. Completando um pouco isso que o Smurf falou, eu acho que também tem um problema do produto, né? Por exemplo, falando a questão da medicina, de outras profissões, né? Em tese, o produto que a gente oferece, todo mundo conhece, todo mundo mora numa casa, todo mundo sabe como é que funciona. Então, assim, a tendência de que eu não preciso desse profissional é muito mais latente, né? Do que o cara que sente uma dor de barriga lá de madrugada, ele quer um médico, entendeu? Agora, o cara que vai fazer a casa dele, eu sei, eu tenho um quarto, um cozinho, um banheiro, Ninguém acorda de madrugada, liga pra emergência pedindo um arquiteto, né? Não, mas é porque o produto da arquitetura é o que está em contato com a população. O ofício não, diferente da medicina, né? Você vê o médico exercendo a profissão quando você está sendo atendido, ou o advogado. Agora, o ofício da arquitetura acontece entre quatro paredes. Ninguém vê. Ela acha que o produto... Ela confunde a mensagem com o mensageiro. Isso, exatamente. Eu acho que o Gustavo tá coberto de razão. Acontece isso mesmo. E que bom, imagina o cliente atrás de você, olhando você fazer. É a pior. Que inferno. Em outros podcasts, meu Deus. Mas beleza. Mas isso, cara, no dia a dia da prestação de serviço é o que mais acontece. Você entrega o produto contratado e aquele produto contratado não basta. Você precisa de estar próximo da pessoa, suprir essa carência, né? E que a pessoa tem de dúvida, de incerteza, daquilo de fato que você apresentou para ela é o que ela vai, de fato, ser importante para ela, né? Então... E ainda tem mais, né? A gente tá falando de cliente e geralmente a gente tem vários clientes. E o cliente final nem sempre é o cliente, bom, a não ser que você tenha o seu próprio escritório, né? Mas o cliente final geralmente não é o seu cliente imediato.
Você tem um chefe, você tem que agradar o seu chefe e um cliente. Você tem o professor na faculdade, que às vezes faz esse papel, né, de professor e cliente. Sim, é. Você tem uma pessoa que trabalha dentro da empresa com você, ele também não é um cliente final. Então, você tem vários clientes e você tem que atender todo mundo. A arquitetura é uma das profissões mais antigas do mundo. Depois de construir o seu abrigo, o homem começou a pensar em como transformá-lo, em como melhorar esse espaço. E pouco a pouco ele foi estendendo a sua atuação para além da sua casa. Para a cidade, por exemplo. Lá ele teve que definir onde ficar a igreja, o palácio, o mercado e assim por diante. E até hoje o fazer do arquiteto é muito amplo. Não é só apenas a arte de criar espaços organizados e animados, como diz o Aurélio. Mas eu vou falar uma coisa que na faculdade, eu lembro muito bem das aulas de teoria nos primeiros períodos, porque eu gostava bastante dessas aulas e tive bons professores até. A arquitetura, na prática, ela começava no Egito. Eu lembro que as primeiras aulas já começavam falando de Egito. O homem, ele começou a ter uma preocupação espacial antes do Egito, é evidente, né? Já sabe que o homem teve uma preocupação espacial bem antes disso. Porém, a gente não tem um abrigo, né? Ainda que a gente tenha uma construção e a gente tem Stonehenge, a gente tem teorias sobre trabalho em pedra e por que se chegou nas formas que a gente vai vendo em sítios arqueológicos, mas a gente não tem casas antes da Mesopotâmia. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a efemeridade dessas construções, né? Os materiais, Claro. eles não eram perenes. Verdade. O que era perene era aquilo que era para simbolizar um determinado poder, né? Então na Mesopotâmia era o acúmulo do excedente de produção, os zigurates era para guardar estoque, né? As pirâmides era para marcar uma dinastia, né? As construções ao longo do Nilo. E aí eu acho que realmente é muito interessante isso, porque a arquitetura na escala do indivíduo, do homem, ela, de fato, a gente não tem muito registro disso, porque acho que ela era... isso era menos importante do que a vida em comunidade, talvez, né? A arquitetura, então, a gente pode dizer que era uma autoconstrução das pessoas que precisavam de um abrigo? Eu não acho isso. Eu não acho que a arquitetura começa vernacular, saindo construindo com o que tem. Olha, não se tem registro disso, né? A primeira vez que, por exemplo, a gente chamou alguém de arquiteto foi quando? Essa linha, e eu imagino, eu também já vi isso em algum lugar, dizendo que quando o homem começou a perceber e ter noção da morte, e a gente tá falando aí de mesolítico, alguma coisa assim, 30, 20 mil anos atrás, que a gente começou a colocar essas pessoas em cavernas e tapar essas cavernas. Então a gente estava muito mais preocupado com o abrigo da pessoa que morria, porque o homem imaginava que a morte era uma continuação da vida, e isso é uma coisa que a gente pode ter certeza, porque os etruscos já faziam cidades, túmulos, muito antes de fazer cidade. Os egípcios também faziam túmulos muito elaborados. É bem provável que essas civilizações do Mesolítico e do Neolítico também trabalhassem essa questão espacial da Cidade dos Mortos, que o Lewis Mumford aborda no texto dele. E o homem, a primeira preocupação espacial do homem nômade, né? Porque já que eu me mudo de tudo quanto é lugar, eu não preciso parar em nenhum lugar para fazer casa. Então, até aí a gente sabe que o homem realmente não se preocupou em construir nada. Ou era tão efêmero também que não ficou registro, não valia a pena nem ser registrado. E na medida que ele foi desenvolvendo técnicas de agricultura e de domesticação de animais, ele pôde ficar num sítio, né? Definir aquilo como um território dele, né? Até então era nômade, né? E você ia buscando os recursos, quando eles ficavam escassos, ia existindo essa movimentação, né? Então, se eu pudesse botar um lápis e marcar quando que a arquitetura começa a realmente aparecer como a gente conhece, como a gente está falando, de alguém parar para projetar uma construção e tal, eu chutaria mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, que é junto com a agricultura e junto com a pecuária. Eu chutaria por ali. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Com a questão do sedentarismo, né? A saída desse modo de vida nômade, né? E, de fato, entender que um espaço ele precisa ser tratado, ser preservado, ser organizado, né? E aí vem todo depois o desenvolvimento dos utensílios para que você consiga, então, moldando essas coisas, né? A gente também está falando de pirâmide, a gente está falando da arquitetura oficial, do faraó, do Estado. Então, essa figura provavelmente era um
uma pessoa que dominava as implicações religiosas e simbólicas desse tipo de exatamente. arquitetura, um astrônomo, uma coisa assim. Outra coisa é a gente pensar no arquiteto ou nas pessoas que construem as suas próprias casas, as casas populares. Mas e aí tal. eu vou ser polêmico aqui. Eu acho que essa pessoa que há 10 mil anos atrás, e a gente pode chegar no Egito, na Mesopotâmia, essa pessoa que mandava construir, ela podia até não ter o domínio de execução, mas era ele que controlava as construções. Porque até a época da Idade Média, se você pensar bem, quem construía e quem projetava era a mesma pessoa. A obra era coletiva, né? Então, eu imagino que no começo também era assim. A capacidade que o cara que é sacerdote, esse cara que domina alguma coisa da cultura e de ciência, esse cara ele controlava o arranjo espacial das cidades. Inclusive da casa do peão, do povão dessas vilas. E aí deixava para ser mais simbólico e para ter um significado as arquiteturas mais importantes que eram vinculadas ao poder e à religiosidade, né? Exatamente. Como as pirâmides que a gente acabou de falar aqui, né? Na verdade, a questão do rito surgia como uma forma de manutenção desse poder, né? E se hoje em dia as pessoas ainda são influenciadas por religião, é bom lembrar que há 10 mil anos atrás, 12, 13 mil anos atrás, as pessoas realmente viviam em um mundo que tinha gênio, demônio. As crenças das pessoas estavam vivas por aí, elas acreditavam em qualquer coisa. Tanto que o faraó era Deus. Ele era o Deus, Ele era uma andando figura na terra. divina. Andando na terra. Bom, e aí depois da gente discutir toda essa questão do Egito, a gente vai para um pulo muito grande, que a gente vai considerar que é a arquitetura clássica, que a gente vai falar isso durante todo o curso de arquitetura, que é o famoso Tratado de Vitrúvio, né? O Tratado de Vitrúvio são 10 livros e foi, até onde se sabe, o único tratado de arquitetura clássica que sobreviveu, que foi redescoberto no fim da Idade Média, se não me engano, no começo do Renascimento. O que consta nesse tratado? O tratado, ele é uma espécie de manual / teoria / boas práticas de arquitetura. Esse arquiteto, ele compilou, como se fosse uma tese, um mestrado, um doutorado, o conhecimento que se tinha, que ele propunha de arquitetura e como se fazia uma boa arquitetura. E apresentou isso ao imperador. Inclusive, no livro tem conselhos de como evitar os maus profissionais, como observar como o cliente pode saber se o projeto a construção está sendo bem executada. Então, foi uma maneira do Vitrúvio, que era um arquiteto, propor ao imperador romano como ele poderia se certificar quais eram os preceitos da boa arquitetura de acordo com a arquitetura clássica. E nesse tratado tem o que a gente até hoje tem como base, né? Que é o Utilitas, que é a utilidade da arquitetura, o Venustas, que a gente vai considerar como uma beleza, e o Firmitas da solidez, da parte técnica, né? Essa é o que a gente chama de a base da arquitetura clássica, que a gente utiliza até hoje nas análises de uma arquitetura propriamente dita, né? Se ela atende a questões formais, funcionais, técnicas, né? E tudo isso englobando a questão do espaço. Lembrando que na época da arquitetura clássica, o nome dela era só arquitetura. Eles chamavam só de arquitetura. Agora, a arquitetura clássica é interessante porque o período que a gente chama de clássico, né? A gente tem 3 povos aí que vão influenciar, pelo menos, todo o legado estético ocidental. Que a gente está falando de gregos e romanos, mas a gente não pode deixar de falar de egípcio e de etrusco. Porque os etruscos, eles eram fascinados pelos gregos. Eles adoravam os gregos. E os gregos desprezaram os etruscos. Os gregos não escreveram nada sobre os etruscos. Os romanos também não escreveram nada sobre os etruscos. A arquitetura grega, né, está baseada assim, estruturalmente no sistema trilítico, né? Que é a base, né, colunas e pilares, vamos dizer assim, né? E enquanto os romanos, aí vindo dos etruscos, desenvolveram esses sistemas de apoio que utilizavam os arcos, né? Que são aquelas semicírculos, né, que servem de apoio para a estruturação da arquitetura. Naquele momento ainda não existia, né, as vigas nem as colunas metálicas que conseguiram vencer grandes vãos. Você basicamente tinha mármore e
e pinos metálicos de encaixe. Você não tinha argamassa. Os gregos não utilizavam argamassa, né? Que é uma espécie de massa de modelar. Exatamente, né? Hoje. E os romanos já utilizavam isso, né? O que ajuda também na fixação de materiais diferentes e tudo mais. Exatamente. Né? Pois é, não, eu queria voltar no Vitrúvio, cara, porque eu, coincidentemente, há pouco tempo eu comprei a edição da Martins Fontes. Ticlin, faz barulhinho do jabá. Vocês já viram a edição da Martins Fontes? Estamos aí, Martins Fontes. Um abraço. Cara, é muito legal, cara. O primeiro capítulo, que é sobre os conhecimentos necessários, né? A formação do arquiteto, cara, o texto é muito atual, falando de teoria e prática, assim, é muito legal. Porque muitos, voltando também, trazendo um pouco da questão do arquiteto, né? Fala assim, fulano é teórico, fulano é prático. Sabe aquelas discussões bestas, né? Que se tem, fulano... o cara dá aula porque ele não é prático, ele é só teórico, né? E o fulano lá só faz arquitetura, não sabe nada, nunca leu um livro de arquitetura. Então, nisso, Vitruvius coloca uma coisa muito legal, assim, que é de certa forma óbvia, mas é muito bacana, que ele fala assim, não tem como você fazer uma boa prática se você não refletir sobre ela, sobre aquilo que você produziu, né? Quem seria, de fato, a teoria, vamos dizer assim, né? E a teoria, obviamente, não existe sem um objeto construído, né? Sem a prática. Então, assim, essa dialética e teoria e prática, ele já institui isso no primeiro capítulo, entendeu? Que o arquiteto, ele tem que dominar as duas instâncias da matéria e da não matéria. Avisando aí pra galera que objeto construído não é planta baixa, viu, gente? Planta baixa não é... Não, planta baixa aceita tudo, hein? O Imhotep, que foi o primeiro arquiteto considerado da história, que foi o primeiro arquiteto das pirâmides. A primeira pirâmide egípcia foi ele que projetou. E ele tem vários títulos, eu vou ler aqui os títulos dele. Ele era chanceler, médico, sacerdote, administrador, nobre, construtor, carpinteiro, escultor, feitor e médico. Cara, vários conhecimentos. Eu fico imaginando a quantidade de coisa que tinha no Egito pra você. Não, mas olha só, inclusive, eu sempre ficava meio surpreso quando eu olhava e lia, por exemplo, Leonardo da Vinci era médico, Imhotep era médico. Aí eu tô vendo essa série que tá passando agora, The Nick, não sei se quem tá vendo aí. Cara, a medicina até 1900, era tudo chute, né? Ninguém sabia muito bem o que era medicina. Porra, vamos matando gente aí, vamos cortando, vamos ver onde é que dá. Não, mas isso é maneiro, porque isso tem a ver com a ciência, né, cara? Porque século XV, você tinha ciência, mas você não tinha a academia, né, cara? Que vai aparecer só lá no século XIX. Eu queria saber quanto tempo leva o curso de arquitetura e se você poderia falar algumas matérias que a gente estuda no curso. Bom, o curso de arquitetura e urbanismo tem a duração de 5 anos. Na faculdade, o aluno estuda história da arte, história da arquitetura e urbanismo, representação gráfica, informática, resistência dos materiais, construção, planejamento urbano, projeto de edificações, conforto ambiental, paisagismo, arquitetura de interiores e muitas outras matérias. É um curso muito rico. Bom, Renascimento. Por que o Renascimento é tão importante assim na história da profissão da arquitetura, né? O Renascimento é a principal parte da história em que a figura do arquiteto em si, né, do cara que projeta, né, que pensa na construção, ele vai aparecer, né? E aí eu queria a palavrinha de vocês, se vocês para me ajudar a completar sobre isso. Algumas pessoas consideram que a concepção de arquiteto moderno surgiu com Brunelleschi. Por outras pessoas. Então ele projetou a cúpula. Ele criou cortes, perspectivas, plantas. Então ele teve que criar, utilizar elementos gráficos para antecipar a obra. Então o projeto é isso, é uma antecipação da obra. Então ele é considerado talvez o primeiro arquiteto moderno na acepção da palavra, diferente do mestre artesão da Idade Média. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que está ligada também ao Brunelleschi. Eu vou falar de uma maneira mais geral, que na verdade assim, o Brunelleschi é a representação do que era a época, né?
desse conhecimento científico que começou a entrar na sociedade, principalmente nos artistas, né? Conhecimento científico de ótica, da matemática, que trouxe não só a arquitetura, mas as artes também para um conhecimento mais técnico, né? E aí você começou a vincular a questão artística, né? O artista era o cara que tinha o conhecimento técnico para fazer determinadas coisas. Esse conhecimento técnico envolvia as artes, né? Fazer com que o cara que era o artista, né? Ser pintor, ser o escultor, ser o arquiteto, né? De comandar todas essas artes que vão estar ligadas a questões de técnica e beleza. Tem indícios de arte romana e arte provavelmente mais romana, de se ter essa perspectiva. A própria arte da Idade Média tinha uma perspectiva, uma intenção. O Brunelleschi talvez foi o primeiro a sistematizar a perspectiva de maneira com regras geométricas, com ponto de fuga, como o Gustavo falou. E detalhe que ela foi muito mais utilizada na pintura do que na arquitetura, né? Então, assim, o cenário dos quadros do período do Renascimento começaram a ficarem, se tornarem um pouco mais reais, né? Do que era, se você pega eles tinham mais profundidade, apesar de continuarem meio chapado. Isso, mas eles já tinham onde começavam a ter profundidade agora. Você pega pinturas anteriores, aquele cenário todo distorcido, porque não se tinha a técnica, né, de representar o espaço bidimensionalmente, né? É uma abstração, né? É representar em 2 dimensões aquilo que está em 3, né? Se a gente tomar como exemplo, assim, até as figuras egípcias que a gente falou há pouco, né? Sim, todo o corpo é representado de lado, né? Você tem a pessoa em pé, e aí o pé tá de lado, a mão tá de lado, o rosto tá de perfil, não tá de frente, né? Então, isso tudo era o que você falou, era abstração, né? De como é que eu vou representar esse pé da melhor maneira possível, né? Era de lado. A gente lembra dessa arte de lado, né? Esse cubismo egípcio aí. Os etruscos faziam isso e os gregos também pintavam assim. A gente tem a ideia de que os gregos pintavam com realismo e tal, mas essa pintura mimética, na verdade, é uma característica romana influenciada pelos etruscos. Os gregos pintavam muito parecido com os egípcios também, com essas formas, ressaltando a parte que interessava de frente e achando o melhor ângulo, mas fazendo aquela composição meio de lado e tal. Você pega aqueles entablamentos do Partenon, né? Os afrescos são todos assim, os afrescos são todos assim. E aí o legal do Renascimento é que, assim, além da perspectiva, né, que vai tentar ser mais fiel à realidade, à visão ótica que a gente tem, né, ele também vai trazer outras formas de representação, que é o que a gente chama hoje de planta baixa, corte, né? Se a gente só desenhar uma planta baixa, ela não vai conseguir representar como um todo o edifício, né? Então por isso que a gente precisa de várias representações, né, para o cara que está lá construindo entender o que ele está fazendo. E é isso que é interessante nesse sentido, em que o desenho, digamos assim, começou a ser uma ferramenta do arquiteto, né, e a ferramenta principal do arquiteto para projetar o espaço. E quando a gente fala de projeto, a gente está falando de uma questão até meio filosófica de especulação de alguma coisa que vá ser construída, né? Projeto, né, vem de projectar, né, que era você se colocar numa situação futura, né, à frente, né, de algo que não existe, né? Então, assim, então esse período do Renascimento deu ferramentas para esses artistas vislumbrarem com um pouco mais de proximidade daquilo que ele iria realizar, né? E o interessante é que desde o Renascimento até hoje a gente utiliza os mesmos tipos de representação, né, que a gente usa hoje na arquitetura para fazer um edifício, né, que é plantas baixas, cortes, fachadas. Mas aí no caso, perspectiva. Eu acho, mas acredito, vocês vão concordar também, a gente usa os mesmos instrumentos que estão ultrapassados e a gente está enxergando uma mudança grande nisso. Eu não sei, o Venturi mesmo já disse, né, que o Robert Venturi falou, o cinema seria uma forma melhor de você representar a arquitetura do que uma planta baixa. E a gente está vendo esses programas de BIM agora, eu não sei se daqui a 100 anos, 50, enfim, se ainda vai ter peão na obra com a planta baixa. É uma representação muito pobre da arquitetura.
Eu não sei se vai, se daqui a 100 anos vai ter gente ainda desenhando. Ela é muito limitada. Até mesmo porque limitado. esse sistema de representação, ele foi consolidado lá na Escola de Belas Artes, né? Com depois, no século XIX, com aquele todo mapeamento das arquiteturas antigas, né? Teve o trabalho de Duran, que começou a mapear as plantas e tentar entender a tipologia dos edifícios. E aí o método de composição virou um método de organização funcional, né? E aí isso é até hoje. Então alguns autores tratam disso, que os modernistas tentaram negar a arquitetura neoclássica, mas o método de projeto ainda era neoclássico. E me diz uma coisa, a arquitetura dá um dinheiro maneiro? Olha, como você sabe, hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil para todo mundo, mas eu acho que uma profissão ela tem que estar a reboque de uma vocação, de um ideal. E tem que ser fundamentalmente prazerosa. De que adianta você ganhar dinheiro e não ser feliz? Galera, então, depois do Renascimento, eu acho que a grande mudança na profissão foi com a Revolução Industrial, né, que acontece lá no século XIX, final do século XIX, né, meio por final do século XIX para o século XX. Que, na verdade, assim, depois de toda aquela questão do artista, arquiteto e tudo mais, a gente tem um desenvolvimento muito grande da tecnologia. E aí não é a tecnologia lá do tablet, do telefone, não. É a tecnologia da construção, né? Onde novos materiais, onde um conhecimento maior da matemática vai fazer com que toda uma revolução aconteça, né? Obviamente, a revolução novas industrial. Disciplinas vão entrando aí, né? A mecânica, a eletricidade, né? Essas coisas vão começar a influenciar. O projeto ele vai ficando mais complexo, né? A indústria assim, fez tanto sucesso, digamos assim, que começou a ir tanta gente para cidades e as cidades começaram a ficar impossíveis de se viver. A questão não é o sucesso, assim, né? A questão é porque o modo de produção mudou, né? Começa o início do capitalismo, a questão da produção concentrada, né? Porque até então a produção era dispersa, né? Você tinha matéria-prima de um lado, os artesãos do outro. A burguesia juntava isso tudo, ela botou tudo no mesmo lugar para ganhar produtividade e ganhar mais dinheiro. Na verdade, as pessoas viviam em feudos, né? Grandes fazendas que produziam determinados produtos, e a base da troca, né? Não tinha moeda, né? Você trocava, sei lá, milho por feijão e assim era. E aí depois a Revolução Industrial, o que fez? Fez com que outras coisas entrassem nesse modo de troca, né? E só voltando para a questão da arquitetura, isso demandou novos programas que aquele sistema construtivo já não era mais capaz de suprir, né? Então você tinha estações ferroviárias, você tinha os edifícios que foram sedes das exposições universais, então... A arquitetura produzida era produzida com certo esmero, com certas questões artísticas e tal, com a Revolução Industrial e com a demanda, assim, com o crescimento muito grande das cidades, das pessoas que moram nas cidades, a arquitetura enquanto construção começou a não dar conta. E aí essa racionalidade, ou seja, essa questão das ciências, da construção, começarem a conseguir construir mais e tentar atender essa demanda, mesmo que ela não seja por completa, mas meio que deixou de lado um pouco a questão da arquitetura em si e pôs aí o construtor, né, como ponta de lança desse processo. Eu diria assim, foi nesse momento que, com a consolidação da escola politécnica, de fato esses saberes se separaram. Os arquitetos estavam lá fazendo fachadas, né, tentando dar significado com vocabulário antigo para as arquiteturas, enquanto os engenheiros estavam desenvolvendo novos sistemas construtivos, porque as pontes eram necessárias, né, para fazer as ramificações ferroviárias, e esse sistema estrutural foi transposto por um programa arquitetônico. E aí teve essa divisão completa, né, dos engenheiros e os arquitetos. Nessa época, os engenheiros se formavam em 2 anos, enquanto o curso de arquitetura na Belas Artes eram, se não me engano, 5, 6 anos. A gente vai entrar numa questão da racionalização das coisas, né? Da racionalização no pensamento, né? E aí isso no âmbito muito amplo, assim.
a gente for falar de arte, se a gente for falar de arquitetura, né, da construção em si, a gente vai entrar num âmbito muito racional, né? E aí, assim, é uma história que vem lá de Descartes, né? Que vem com o iluminismo, é que traz toda uma questão racional, não só para a arte, mas para a arquitetura e para a sociedade também, né? Ou seja, o que era o melhor era quanto mais racional, melhor era o que estava sendo construído, o que estava sendo feito. A gente vai ver os movimentos artísticos que vêm logo depois das vanguardas, né, que são movimentos que lidam muito com a racionalidade. Voltando a essa questão do arquiteto, né, a gente mais ou menos passou por algumas revoluções, né, pensando nessa revolução do nomadismo para o sedentarismo. Isso gerou uma forma de construir o ambiente. Depois, vamos dizer assim, uma revolução de civilização, né, com os gregos e romanos, depois uma revolução de um poderio muito intenso da igreja, que também demandou uma nova arquitetura, depois uma revolução, não sei se a gente pode chamar de pré-científica do Renascimento, depois a gente passa para a Revolução Industrial e, nesses períodos, a presença do arquiteto na sociedade vai se moldando para o que é hoje, né? E qual a revolução que eu vejo hoje? A revolução da informação. Né? No finalzinho do século XIX, virando para o século XX, tanto a arte quanto a arquitetura, os dois tiveram a grande mudança. A arte, com a invenção da fotografia, mudou tudo, né? A pintura mudou, artes plásticas, isso demandou novos programas, entre aspas, né? Novos temas para a arte. E a arquitetura também teve o boom da tecnologia. Vidro é uma coisa que não tinha um domínio tão grande com o vidro, né? Como a gente começou a ter. O legal é salientar isso que o Gustavo estava falando, porque assim, mas você vai falar que o vidro foi inventado. Na verdade, não é que o vidro foi inventado na época da Revolução Industrial. A maneira de se fazer o vidro para que ele pudesse ser utilizado de uma forma melhor, tudo isso veio com a Revolução Industrial, né? Até mesmo assim, o ferro não foi inventado na Revolução Industrial também não, mas a maneira de se fazer o ferro que revolucionou a maneira com que se construía. O século XX para a arquitetura quebrou as amarras que tinham construtivas, né? E a gente pôde fazer até chegar no concreto armado. Pensando sobre a Revolução Industrial e pensando sobre tudo que aconteceu do final do século XIX para o início do século XX, várias propostas de arquitetura acabam acontecendo, principalmente na Europa. Eu interpreto da seguinte maneira: o arquiteto estava tentando um meio de se encaixar nesse modo de produção da indústria, e que de alguma maneira não estava dando muito certo até o início do século XX, né, onde o que a gente vai considerar como um movimento moderno, né, vai surgir como uma grande solução para a questão arquitetônica, né, onde o arquiteto vai começar a descobrir, digamos assim, uma questão tecnológica e até um conceito de um encaixe onde o arquiteto vai tentar determinar uma mudança da sociedade. Na verdade, ele não tem mais a pressão de um governo sobre ele para fazer um tipo de arquitetura, ele não tem mais uma pressão de uma igreja ou de uma instituição, a sociedade também já não tem mais essas demandas que você tinha que responder urgente, né? Como na época da Revolução Industrial, e também ele tem uma liberdade tecnológica maior para poder criar. Então, e ele está livre também desses conceitos clássicos, enfim, desses cadernos, desses moldes, né, de criação. Na verdade, assim, eu acho que o arquiteto meio que fala assim, então olha só, vamos esquecer tudo, vamos tentar fazer tudo de novo para a gente conseguir produzir algo relevante. E aí essa relevância foi justamente você pensar em fazer arquitetura, pensar o arquiteto fazendo algo que a indústria estava fazendo, que era pensar de uma forma racional, né? E aí você pensar de uma forma racional vem também de uma idealização da máquina, uma idealização das coisas que culminam no movimento moderno, que a gente vai considerar como um dos principais movimentos mais dogmáticos aí da arquitetura. Um dos principais não, né? No Brasil só tem esse, né? Só se estuda esse, só tem esse. Uma coisa que eu acho é que eu não sei se os arquitetos tinham essa consciência, assim, tá tudo zoneado, tá tudo... Cada um tava fazendo o que acreditava, né? Então, assim, eu acho que, de fato, quem pensou o arquiteto nesse período aí, foi crucial, foi a Bauhaus. Que aí falou, porra, a gente tem que botar ordem na casa, né? Então,
E ainda bem Pois. que teve Segunda Guerra Mundial pra essa galera vir pros Estados Unidos, né? Espalhar esse Exatamente. conhecimento aí. E é que aí, voltando àquele raciocínio, é o momento onde, de novo, aqueles campos que tinham se separado, né, a engenharia da arquitetura, né, a escola politécnica com belas artes, se junta novamente, né, fala, não, essas coisas, o processo compositivo do edifício, o discurso simbólico e tal, isso tem que se associar aos novos sistemas construtivos. Né? Então, isso depois vem no século XX e se junta novamente, né? E eu imagino que o currículo da Bauhaus deva ter influenciado muitas faculdades de arquitetura, a maneira de Muitas. né? Até hoje. O currículo da Bauhaus, assim, claro que não é inteiramente, obviamente, mas ele é base de muitas das escolas de arquitetura. É muito difícil você ter uma escola de arquitetura muito diferente do que pensava a Bauhaus enquanto currículo, né? E eu acho que ela foi importante para colocar de novo o arquiteto no centro das ações. Porque, de certa forma, no período da Revolução Industrial ali, você não tinha muitos arquitetos de renome produzindo, né? A Bauhaus foi uma tentativa de conciliar o design com os produtos da produção industrial, da produção em série, que eram produtos, digamos, considerados inferiores qualitativamente em relação aos produtos artesanais. Então a Bauhaus foi uma tentativa de se criar uma qualidade, de se dar uma qualidade melhor nos produtos da indústria alemã. Então foi uma iniciativa do governo alemão de se inserir competitivamente no mercado europeu e se posicionar seus produtos com uma qualidade para competir com os produtos ingleses, por exemplo. E que se baseavam muito lá nos princípios do Arts and Crafts, né, também. Claro. A gênese da Bauhaus foi essa. A Bauhaus tentou aplicar aquela qualidade de design que se tinha no artesanato aos produtos industriais. Então, foi inspirado pelo movimento Arts and Crafts, mas foi uma tentativa de transladar essa qualidade do artesanato, do desenho, a uma realidade material e produtiva da Revolução Industrial. O fim da Bauhaus com a ascensão do regime nazista foi porque a maioria dos arquitetos e dos professores eram comunistas. Essa questão de você racionalizar as coisas, assim, é até mesmo de um pensamento de você produzir algo de qualidade em série, em que outras pessoas também pudessem ter acesso, principalmente as pessoas mais pobres, que não tinham, enfim, o dinheiro para comprar os bens materiais mais caros. Então essa ideia de racionalizar, de simplificar as coisas, foi de dar uma ideia para que todo mundo tenha acesso. Então, por isso, essa ideia do arquiteto moderno estava muito relacionada com questões sociais. Né? Na verdade é porque ninguém sabia no que ia dar Cuba, Venezuela, entendeu? China. Se eles soubessem antes... Né? Caramba! E Kai, quais são os arquitetos que você mais admira? Nossa, são tantos, mas eu vou citar 3 que vocês certamente já devem conhecer. O Frank Lloyd Wright, o Le Corbusier, que é um francês que influenciou toda a arquitetura moderna brasileira, e certamente o nosso brasileiríssimo Oscar Niemeyer. E aí, logo depois do movimento moderno, né, que foi basicamente assim, um movimento que juntou forças para se pensar numa arquitetura que pudesse ser repetida no âmbito internacional até. E aí, na década de 1960, mais ou menos, né, começou a se pensar tudo de volta, né? E aí começar a misturar muita coisa, assim, nas questões arquitetônicas. Assim. O arquiteto começa a ser um cara que, ao mesmo tempo, está projetando espaço, está pensando em filosofia, está pensando da relação da arquitetura com o lugar. Então, virou um samba do crioulo doido. Ou seja, várias vertentes e vários arquitetos começaram a pensar em várias coisas diferentes. É isso mesmo, até inventar em computador era bom trabalhar com arquitetura. Aí acabou. Aí fudeu. Aí tudo virou pra ontem e acabou a arquitetura. Mas eu acho interessante uma coisa que a gente pulou, é essa coisa da formação, né, do arquiteto. A década de 1960,
e que os conteúdos de história voltam a ser importantes, né? E eu acho que essa reconsideração toda da questão histórica, de questões filosóficas, até uma superação assim do conceito dessa separação de técnica e arquitetura, digamos assim, de construção e arquitetura. Considero hoje que o arquiteto ele é mais assim um cara que gerencia a construção em si. Ele vai conceber a construção, é claro, ele vai falar como é que deve ser, mas ele também vai agregar essas várias disciplinas e hoje o papel é mais de gerenciamento. O Lelé já disse isso no livro dele, né? O arquiteto é um generalista, ele não é um especialista. Exatamente. Pelo menos ele é o que ele entende como hoje em dia, como arquitetura. Eu concordo com ele. O arquiteto hoje em dia ele é um generalista. Você tem, como a gente estava falando lá do começo do século XX, o projeto, e eu não estou falando só do projeto arquitetônico, eu estou falando do projeto, o projeto como um todo, né? O arquiteto ele toma conta do... Ele deveria ser o ator principal na gerência de projeto, da edificação, do programa, de tudo. Ele deveria ser, mas a gente deu um mole aí no meio do caminho e deixou os engenheiros tomarem conta disso. Mas a gente já tá voltando aí, eu tô vendo muito arquiteto fazendo gestão de projeto. O tema tá voltando pra faculdade de arquitetura e tal. Mas o projeto ficou muito complexo. É complexo demais hoje em dia. Complexo justamente pela fragmentação dessas várias disciplinas. Em cada momento né? alguma coisa mais Sim. importante, né? Quer dizer, tem algum momento que a gente tem aí a revolução tecnológica de fato com computador. Não dá mais pra você ser um especialista em representação gráfica e você entender de obra. Ou você faz um ou faz outro hoje em dia. Não tem mais como você ser especialista nos dois. Não dá pra fazer 3D e tocar obra. Imagina você dar conta de quantidade de material surgindo na indústria, quantidade de soluções técnicas, né? Não dá pra dar conta de tudo. Assim. Ou você vai ser um especialista ou vai ser um generalista. Eu já vou dizer logo que eu imagino, né? que a faculdade de arquitetura, além dela preparar agora eu tô sendo generalista. O nosso domínio dos materiais na construção é muito pobre. Eu vejo, em geral, o arquiteto ele tem muito pouco domínio. A gente fala muito de concreto armado aqui no Brasil, a ponto, e o Bernardo sabe disso que a gente trabalhou junto, de quando você vai falar de estrutura metálica, que é uma coisa que está aí consolidada há, sei lá, 100 anos. As pessoas não sabem trabalhar com arquitetura metálica no Brasil. Se trabalha com estrutura metálica como se estivesse trabalhando com concreto armado. Faz um esqueleto de estrutura metálica e depois joga cimento em cima. E isso é uma deficiência que vem da faculdade. A gente dá muito valor pro concreto armado e trabalha pouco esses outros materiais. E tem algum prédio ou construção que você goste mais? Nossa, eu gosto de tantos, mas eu tenho um especial carinho pelo prédio do MAM, o Museu de Arte Moderna no Aterro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, que é uma obra projetada por um arquiteto carioca chamado Afonso Eduardo Reidi, na década de 60, e é uma das maravilhas da nossa arquitetura nacional. Bom, e aí é legal pensar também agora, já que a gente está botando em xeque sobre a discussão do arquiteto, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho de como é que um aluno de arquitetura sai da faculdade e o mercado que ele enfrenta. Hoje está começando a adaptar, digamos assim, as escolas de arquitetura ao mercado. É claro, a gente vem de um ranço muito grande, de muito tempo também, do arquiteto ser um cara que vai ser o artista, né? Como Niemeyer foi, né? De fazer 5 traços ali e tá pronto uma arquitetura. O arquiteto não é isso, o mercado não entende o arquiteto como um artista, né? Ele entende o arquiteto como um cara que gerencia a construção. Ou um prestador de serviços. Mas as revistas que atingem um grande público ainda mostram o arquiteto como essa figura genial. Revistas que não são revistas para os especialistas, que é revista para o grande público. Elas ainda vêm dessa imagem do arquiteto criativo, né? Do arquiteto cool, hype, né? Então, que é o arquiteto da novela, exatamente, que é o arquiteto do filme. E aí, né? Naturalmente, os alunos, no decorrer da formação, meio que projetam essa imagem, né, de futuro do arquiteto. Do arquiteto artista, né? Isso aí. Na verdade, eu acho que a gente podia falar realmente, o cara que tá ouvindo, que vai fazer arquitetura, o cara que tá estudando, seus campos de atuação, que esse cara vai trabalhar onde? Majoritariamente, eu acho que essa galera deveria ir, pelo menos, para um escritório de arquitetura.
Que é lá que o bicho pega. É lá que Exatamente. você vai encontrar gente que trabalha muito tempo com uma coisa só, com um tipo de projeto, com um tipo de programa. Você vai encontrar gente nova, velha. O ritmo de produção é muito grande no escritório de arquitetura. Inclusive, é bom logo você arranjar um esporte para fazer, porque a faculdade de arquitetura é muito dinâmica, mas o trabalho são 10 horas de CAD. É bom lembrar isso aí pra galera. Exatamente. Né? Então, o cara vai pro Colesterol, tendinite. tudo colesterol, tendinite, vai rolar de tudo. São 10 horas. Problema de coluna. Então, o cara majoritariamente ele deve ir para um escritório de arquitetura. Isso é o que eu acho, na minha opinião. Ele vai ver muito tipo de projeto diferente. E eu acho, e a partir daí existem os outros campos. Existe o concurso público, ele pode trabalhar numa instituição, pode ser fiscal, pode trabalhar no Ministério das Cidades. Pode ir para iniciativa privada, grandes empresas precisam de arquiteto. Pode ir para outros campos também, né? Pode voltar para academia, né? É o caso dos três aí, praticamente. Pode ir para dar aula, né? Fazer pesquisa. Eu tô aqui com uma resolução aqui na mão do Max, pegando isso que o Gustavo falou. Você que quer fazer arquitetura, vai no escritório, vê como é que é a dinâmica de trabalho e tal, vai ver que o trabalho é muito pontual, muito rígido, né? Ao mesmo tempo, a gente pega aqui a formação do MEC, eu vou ler só as primeiras linhas. São 13 itens, competências e habilidades específicas do arquiteto urbanista. Primeiro, conhecer aspectos antropológicos, sociológicos, blá blá blá. Desenvolver compreensão de paisagem, meio ambiente. Habilidade para conceber projetos, conhecimento de história da arte, da estética, conhecimento de teoria e história da arquitetura, domínio e técnica de metodologia de pesquisa em urbanismo, conhecimentos especializados em materiais e técnicas e sistemas, compreensão de sistemas estruturais, entendimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas, práticas projetuais e soluções tecnológicas de preservação, conservação, restauração de edifícios, habilidade de desenho e domínio de geometria, instrumentos de informática e elaboração instrumental de levantamentos topográficos e utilização de aerofotogrametria. Olha só. Eu espero Cara, que você me deixou cansado. olha que o Mac nunca bata aqui em casa, hein? Olha que maluquice, cara. Ao mesmo tempo que a gente tá falando que talvez vai até de hoje. dava conta disso, hein? Pois é, cara. E isso tudo em 5 anos, cara. É impossível. Ô, Rafa, deixa eu te interromper só pra continuar, pra concluir aqui. O Cal continua essa lista, né? Aí ele ainda inclui arquitetura paisagística, auditoria, avaliação pós-ocupação, caderno de encargo, condução, coordenação de projeto, direção de obra, especificação. Cara, fiscalização. Vai longe essa lista. Exatamente. É como você ir num gastro e pedir pra ele te operar o coração. É isso aí. É impossível um aluno sair da faculdade preparado e sabendo o que ele quer. Porque ele viu uma gama de coisas de uma forma muito generalista. E aí, muitas vezes, eu acho que não é culpa nem das faculdades, é culpa até de uma definição de uma formação, assim, para um mundo, para um mercado que é muito Parece que serve segmentado. estágio. Faça um estágio, vários estágios. Muitos estágios. O que é interessante é que, assim, a gente quanto professor, aqui, eu, o Rafa, o Bernardo, a gente passou por escritório, todo mundo aqui passou por escritório e sabe como é que é trabalhar no escritório. Então, minimamente, a gente, bem ou mal, sabe o que é arquitetura. Né? O que é construir arquitetura e como é o métier, né? Eu acho que o papel da faculdade, da academia, é estimular a reflexão, o pensamento crítico. Eu não tô na faculdade, eu posso falar. As faculdades, aconteceu alguma coisa com o mundo. Porque, por exemplo, o cara antigamente, o que o cara ia fazer arquitetura? O cara gosta de desenhar, o cara cai em arquitetura por algum motivo, sei lá. Aí o cara saía de lá, ele se interessava por um monte de coisa e saía de lá arquiteto. Hoje em dia, ninguém se interessa por nada. A gente vê os estagiários aí, ninguém lê, ninguém vê filme, ninguém escuta música, ninguém viaja. O estagiário olhando pro Facebook com aquela baba escorrendo pelo canto da boca, assim. Se alguém me perguntasse, precisa saber desenhar para ser arquiteto? Não, você precisa ser curioso e interessado, só isso. Essa é a primeira coisa que você precisa ser interessado. Hoje em dia, cara, você liga aí o computador, você tem aula na faculdade de Rochester via videoaula, Oxford tem curso de Belas Artes, e ninguém vê. Você conversa com essa galera aí que tá nova e vocês estão na faculdade, ninguém vê. Tem um professor lá na UFRJ que
perguntou para os alunos assim: quantos livros de arquitetura vocês têm? Aí tem um, tem dois, não tem nenhum. Ele perguntou: e quantos discos vocês têm? Ah, eu tenho mais de 100, eu tenho mais de 500, eu tenho mais de 1000. Ele falou assim: pois é, deve ter em algum lugar algum músico que tem 1000 livros de arquitetura, né? Porque, entendeu? Paradoxo. Né? Boa piada. Pois é, então o cara entra na faculdade de arquitetura, tem que ler, tem que no mínimo assinar uma revista, comprar livro, porque senão você fica sem o domínio do que consiste a disciplina, entendeu? O trabalho do aluno de arquitetura de procurar referências em livros, em revistas, é quase um trabalho de jurisprudência. Então você vê o que já foi feito e você pode inferir sobre isso. Você pode dar uma nota própria em cima de um conhecimento que está disponível para ser consultado. Até se você quiser copiar, você precisa saber o que você está copiando, né? O que é bom, o que é ruim. Claro. Enfim, é um momento também do aluno ter os seus heróis, seus arquitetos e, de certa maneira, invariavelmente tenta copiá-los e com o tempo vai amadurecendo e adquirindo uma linguagem própria. E é uma coisa que você falou, assim, do desinteresse dos alunos que às vezes estão vendo no Facebook. Eu acho que também tem um problema de geração. Lá na faculdade a gente dá aula para uma geração que é um pouco não, né? Que é muito dispersa. Assim, o mundo hoje está muito cheio de informação e para você lidar com isso, não dá para lidar com isso de uma forma racional. Então, a única maneira de você lidar com isso talvez seja um pouco de dispersão, onde você só foque naqueles assuntos que você precisa focar mesmo. E muitas vezes os alunos não estão focados nem na arquitetura, né? E isso que é preocupante às vezes. Porque, que nem o Bernardo comentou um negócio interessante. Obrigado. Ele falou assim, precisa assinar uma revista. Aí eu penso assim, poxa, tem tanto site hoje que fala de arquitetura e que tem um conteúdo de arquitetura, cara. E aí você pouco vê esse pessoal pesquisando, assim. Isso me preocupa um pouco. Eu acho também que o seguinte, pesquisa de internet, ela é boa, ela é ótima, mas é limitado. Assim, o conteúdo que um livro e uma revista te traz em termos de reflexão, de textos, não é um conhecimento que vai ter na Wikipedia, ou um conhecimento que vai ter numa nota tão curta. Até só que dá mais trabalho você achar esse conhecimento na internet. O conhecimento profundo na internet dá mais trabalho de achar. É mais fácil você comprar o livro. Cara, os alunos, em qualquer situação, eles não sabem lidar com a folha em branco. Seja para escrever ou seja para projetar. Essa geração, eles começam de bricolagem, né? Eles não conseguem escrever um texto, eles precisam copiar parágrafos e ir mexendo com esses parágrafos, né? Pois é, uma coisa que eu sempre falo com os alunos, assim, é que a folha em branco você não tem uma ideia para começar a desenhar. Você começa a desenhar para ter ideia. Então, o ato de desenhar é que ativa seu cérebro a equacionar aquela questão. Agora, olha só, esse negócio do medo, o medo da folha em branco, do papel para projetar, de novo, isso é uma questão de interesse. Ninguém que sabe desenhar tem medo de folha em branco. Eu nunca tive medo de papel em branco. Bernardo nunca deve ter tido medo de papel em branco. Porque, como ele falou, o ato de desenhar leva a ideias, né? É terapêutico, é um diálogo. Aquilo vai organicamente, vai te provocando, levando outras ideias, né? Essa geração de imediatista aí, que quer chegar em fórmulas prontas, né? A gente tá com uma geração de arquiteto que não gosta de fazer revisão em projeto. O cara faz um projeto 1, aí o cliente pede pra mudar, a pessoa reclama, faz cara feia, faz bico. Exatamente. É assim, o projeto é assim, vai pra revisão 2, 3, 4, 5, você analisa, né? Uma obra de arte. Cara, ele abandona aquilo em algum momento, né? Não tem como, se você pudesse ficar trabalhando naquilo, você ficaria eternamente. Mas uma coisa que a gente vê muito são, assim, 50% das pranchas de apresentação de projetos são imagens de internet de projetos referência. Mas que o aluno não sabe a escala do edifício, ele não sabe o processo que levou à construção
daquela maneira, ele só vê imagem. E aí acaba que o processo de criação vira somente assim, saiu do plano da arquitetura completa como um todo, de todos os problemas que foram construídos ao longo desses séculos, do que é a arquitetura, para uma mera composição fashionista, vamos dizer assim, né? Tipo, quase que um trabalho mesmo de moda e tendência, né? E o projeto ele já está começando assim, né? Porque se há 10 anos atrás a gente já falava, quando o AutoCAD começou a dominar mesmo aí o mercado, né? Talvez em 2000, 99, 98, ele começou a dominar de fato, né? Quem não sabe AutoCAD estava saindo do mercado ou contratando alguém para trabalhar no escritório. E a folha de papel ela foi começando a ser abandonada. Hoje em dia a gente tem uma geração que massivamente começa e termina o projeto do AutoCAD. O cara não sai dali em nenhum momento. Exatamente. Isso Exatamente. é complicado, é bem complicado. É tema para um podcast separado isso aí. Deixa eu fazer uma última pergunta pra gente fechar esse assunto e de repente ir pros finalmente do podcast. É o seguinte, engraçado que o Gustavo começou a falar assim, não, pra ser arquiteto não precisa desenhar, tem que ser interessado. Mas o tempo todo aqui a gente falou de desenho. Qual o verdadeiro papel que vocês acreditam que o desenho tem na formação do arquiteto? Cara, o papel do desenho é o papel manteiga. Acabou. A4. Acabou o podcast. Pode botar isso no final. A ideia é que cada um sugira alguma leitura, algum site, qualquer coisa que sirva como um bom ensinamento de arquitetura, né? E esteja vinculado mais ou menos ao tema do programa. Eu recomendo o livro Saber Ver Arquitetura, do Bruno Zev. Recomendando ele. Porque o Saber Ver Arquitetura, talvez, ele primeiro, dentro do tema que a gente está falando do papel do arquiteto, o papel da arquitetura na sociedade, é um livro que, principalmente o primeiro capítulo dele, ele fala muito sobre isso, da percepção do público em relação à arquitetura e em relação às outras artes. Por exemplo, você no jornal, no periódico, você tem um crítico de cinema, um crítico de teatro, um crítico de arte, mas não tem um crítico de arquitetura. E entre outros exemplos, esse é um. Então ele passa limpo essa questão da arquitetura como arte e da percepção que o público tem dela, além de outras coisas, mas esse primeiro capítulo trata bastante disso. Rafa, você quer falar? Tem um filme que ele é muito ruim, cara, é muito trash. Ele é tão ruim que ele é bom. Ele tem como ator principal o nosso querido, como é que chama, cara? O Jim Morrison, que fez o Jim Morrison. Val Kilmer. Val Kilmer, chama À Primeira Vista. Parece um filme bobo, cara, mas é muito bacana. O cara é cego, aí ele começa a namorar uma arquiteta. Aí eles começam uma relação e ele começa a gostar muito dela. E ele começa a ficar incomodado que ele não consegue ver a obra dela, porque ele é cego. Aí ele faz uma operação e tal para começar a enxergar, ele volta a enxergar, só que a vida dele vira de cabeça para baixo. E aí acontecem várias coisas no filme, mas que passa a mensagem que não necessariamente você vivencia só com a visão, né? Procurem saber aí. Tem um curso de fotogrametria arquitetural, eu tive que ler para falar isso, que na verdade é uma tecnologia de que você consegue tirar foto e a partir da imagem você consegue criar todo um modelo 3D a partir da foto. Procurem saber o que é, parece ser bem interessante isso, é isso que eu falei mesmo, você tira uma foto e a partir da foto o programa consegue pegar exatamente o tamanho, as dimensões, as distâncias e construir um modelo 3D a partir de uma foto. Bem interessante. Bom, a dica que eu dou é um filme do Sidney Pollack, que é Os Esboços de Frank Gehry, né? Em inglês é Sketches of Frank Gehry. E aí o Sidney Pollack, como ele é amigo do Frank Gehry, para quem não sabe, ele é um dos grandes arquitetos contemporâneos, um dos mais conhecidos arquitetos do mundo, e ele vai meio que acompanhar o Frank Gehry no dia a dia dele. E aí a gente percebe que, assim, claro, o arquiteto ele tem principalmente o Frank Gehry, ele tem uma excentricidade interessante no trabalho dele, né?
em que às vezes nem mesmo a gente que é arquiteto compreende muito bem o que ele está fazendo, assim, mas ele tem um certo feeling que ele vai começando a montar as maquetes dele, ele fala, não, corta mais um pouquinho ali, corta mais um pouquinho aqui, e ele chega numa forma que, assim, que é muito parecido com a que ele via anteriormente, mas que para ele, aquilo ali com um cortezinho pequeno se transforma em outra coisa completamente diferente. Né? E aí ele vai acompanhar o Frank Gehry nas obras, nos croquis. É incrível como você enxerga nos desenhos do Frank Gehry a arquitetura dele, né? Que tem essa coisa meio O Frank escalafobética. Gehry fez a casa dele toda esquisita só pra irritar os vizinhos, né? Pois Só é. pra causar. Cara, mas o Adilson, quando eu vi esse filme, eu não acreditei em nada naquele mise-en-scène que ele fica do lado do estagiário, cortando papel, colando, e ok. Uhum. Não é bem daquele jeito, eu acho, não. E tem uma coisa legal também no filme que o Pollack é amigo do Gehry, então a conversa fica muito O informal. documentário é assim. muito bem dirigido, tem um Então ritmo bom, é bem legal de ver. Aham. Eu não gostei, não. Tem muito Gary. Putz. Ai, puta merda, cara, eu não acredito. Já tem duas aí. Eu Já caí tem duas aí pra nessa. encerrar o podcast. Meu Deus do céu, eu caí nessa. Ó Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o ArchiCast 001. Meu nome é Adilson e eu estou muito inadequado. Meu nome é Rafael, tenho cara de papel. Nossa, muito ruim. Fala, Renato. Ai, fala, Renato. Pera aí agora, né? Não, agora volta, né? Vou ter que falar tudo de novo. O que a gente falava? Tem que falar cara? alguma coisa de arquitetura, cara. Alguma coisa. Não, Pisa tem que espelho, espelho, patamar. O que o Niemeyer fala mesmo? A arquitetura. Como é que é? Arquitetura não é importante, o importante são os é a momentos. vida. O importante é a vida, né? Ele fala que o importante é a vida, né? Essa é boa, Foi sem querer, foi muito involuntário, cara. Oi, gente, esse aqui é o ArchiCast 001. Meu nome é Adilson e eu não sei o que falar, porque esse vai ser o pior introdução da vida. Meu nome é Rafael e o que importa é a viga. Fala. Tenta aí, Renato. Roubei o seu, né? A Renata não consegue, ela fica descontrolada na risada. Bom. Ai, cara, caramba. Cara, Merda. Cara, na cara. Caraca.